Bom dia. Então, vamos dar início a mais uma aula de saúde da mulher, onde a gente hoje vai falar sobre complicações da gravidez. Então, a gente sabe que toda gravidez, a qualquer momento, ela pode se tornar uma bomba, né? É uma bomba relógio e explodir na nossa mão. Então, por isso, nós devemos estar atentos às complicações que surgem nesse período. Então, os fatores de risco gestacional podem ser prontamente identificados no decorrer da assistência pré-natal, como a gente já falou na aula passada. Então, uma das complicações que surgem é o abortamento. Então, o aborto ele pode ser um aborto provocado, ele pode ser um aborto espontâneo, né? Então, mais ou menos esses dois tipos. Ele é ou provocado ou é espontâneo, né? Então, conceitua-se abortamento a interrupção da gravidez que surge até 22 semanas. Ou então, quando o peso do embrião, né, ele é menor que 500 gramas, que até 3 meses é embrião. A partir de 3 meses é feto. Então, até 22 semanas ocorre o aborto. A partir de 22 semanas ocorre o parto prematuro. Então, o abortamento ele pode ser precoce quando ele ocorre até 13 semanas de gestação. De 13 a 22 semanas é o abortamento tardio. Então, nós podemos classificar o aborto como aborto completo, aborto incompleto, aborto inevitável, aborto infectado e o aborto retido. O que seria cada um desses? O aborto completo ele surge quando todos os materiais da concepção eles são expulsos na hora são expulsos do corpo, né? O aborto incompleto é aquele que fica restos dentro da mulher. Então, apenas alguns materiais da concepção são expelidos pelo corpo. O aborto inevitável, como o nome diz, inevitável, é aquele que os sintomas podem não ser interrompidos e o aborto tem que acontecer. O aborto infectado é aquele aborto que foi infectado, né? Então, a camada uterina e os demais materiais da concepção são infectados. Então, a mulher passa a ter febre, passa a ter outras complicações nesse aborto. E o aborto retido é quando a gestação é interrompida, mas os materiais da concepção não são expelidos pelo corpo. Então, são vários conceitos, sim, que são bem parecidos um com o outro. As causas. Então, a maioria dos abortos espontâneos, eles têm outras causas, mas não dependeu da vontade da mulher, né? Então, são problemas cromossômicos e que impossibilitam o desenvolvimento fetal. E, geralmente, esses problemas não estão relacionados aos genes dos progenitores. Outras causas, nós temos o abuso do álcool e das drogas, exposição a toxinas ambientais, problemas hormonais, infecção, a obesidade é uma das causas, problemas físicos com os órgãos reprodutivos da mulher, geralmente a mulher tem uma incompatibilidade, né? Problemas com a resposta imunológica do organismo, doenças graves que afetam o corpo, como diabetes não controlada, é um exemplo. O fumo, ele também é uma das causas de aborto. Então, é estimado que metade dos óvulos fertilizados morre e é abortada espontaneamente. Então, geralmente, antes da mulher se dar conta da gravidez, entre as mulheres que estão conscientes da gravidez, o índice de aborto é de 15% a 20%. E a maioria dos abortos espontâneos ocorre até a 7ª semana gestacional. O risco de aborto, o aborto espontâneo é mais elevado em mulheres que engravidaram numa fase mais velha, né, do ciclo, aquelas mulheres que engravidaram após 35 anos. Então, o índice de aborto, ele é maior entre os 35 a 40 anos, quando a mulher engravida nessa idade, entre 35 e 40 anos. Então, atingindo o pico a partir dos 40 anos de idade, para mulheres que sofrerem o aborto.
os exames, né, que são necessários. Então, ao exame pélvico, o colo uterino está dilatado ou estreito. E a ultrassonografia transvaginal é realizada para a verificação do desenvolvimento e batimentos cardíacos do feto e da quantidade de sangramento. Então, os exames sanguíneos que são realizados é a tipagem sanguínea, né? O hemograma completo para determinar se houve perda de sangue, o beta-HCG para saber se ainda tem a gravidez e a contagem dos glóbulos brancos para saber se tem infecção ou não. Os sintomas de aborto. Então, a mulher vai começar com uma dor leve. Então, essa dor leve causa depois vai passando, dependendo da quantidade de dias, né, e da infecção. Ela vai sentir dores no pé da barriga, ou dores pélvicas. O tecido ou material similar a coágulos que sai da vagina. Então, ela espelha boa quantidade de sangue. Tem um sangramento vaginal com cólicas ou sem cólicas abdominais. E é importante a mulher, ela saber quais são os sintomas, né? Principalmente em relação às perdas sanguíneas. Por quê? Porque se ela souber que a mulher grávida não pode ter perda sanguínea, ela vai saber que qualquer sinal de sangramento pode ser um aborto. Então, a gente tem que atentar a mulher, quando engravida, sobre essas perdas sanguíneas. Então, quando esse aborto espontâneo acontece, é importante também fazer um tratamento adequado antes das complicações, né? Então, as complicações possíveis que podem surgir com o aborto, principalmente o aborto infectado, né? Ou aborto incompleto, é aquelas que podem surgir como febre, um sangramento vaginal, cólicas, secreção vaginal com odor fétido. Então, a mulher, ela tem que aprender a distinguir sinais de infecção para saber, né, dizer para o profissional de saúde que está com esses sintomas e, assim, conseguir um tratamento adequado. Então, o pré-natal ele deve ser feito o mais cedo possível, mas tem aquelas mulheres que elas não engravidam, né? Não é que elas não engravidam, que elas não engravidam consciente, né? Que foi uma gravidez não planejada. Então, essas é que vão fazer que tem uma situação de vida caótica, que tem vários filhos, que não podem engravidar. E aí tem o ato sexual e aí elas mesmas resolvem fazer aquele abortamento, como é que se diz? Provocado. Então, em relação ao aborto, é isso. O que é que a gente tem que aprender? Que a mulher pode ter esses sintomas, né? Podem causar a complicação, como a febre, ter complicação dentro do corpo da mulher e a mulher pode chegar até morrer por conta de um aborto provocado, mal feito. Então, em relação ao aborto, é isso. Agora vamos para outra complicação, que é a placenta prévia. Então, o que seria essa placenta prévia? Então, a gente sabe que o feto, ele fica envolvido dentro da placenta. Essa placenta, ela é definida como a placenta que se implanta total ou parcial no segmento inferior do útero, podendo ocorrer o descolamento prematuro da placenta, que é chamada DPP, definido como a separação da placenta da parede uterina antes do parto. E essa separação ela pode ser parcial ou total. O que é que pode provocar essa placenta prévia? Em primeiro lugar, quando a pressão arterial sobe muito. Essa pressão sobe, você sabe que o sangramento da mulher aumenta, né? Então, favorece essa placenta se implantar fora do local. Ruptura de membranas ovulares. Uma cesárea prévia, quer dizer, aquela cesárea antes do tempo. Tabagismo, né? Mulheres que fumam. Idade materna avançada, aquela mulher que engravida depois de 35 anos. Drogas como álcool, cocaína e crack
polidrâmino, que é o aumento do líquido amniótico, né? Ou gestação gemelar, que faz com que a barriga cresça muito e aumente muito o líquido. Traumas, descolamento prematuro da placenta em gestações anteriores, né? Então a mulher já deve ficar de sobreaviso, né? E a amniocentese ou cordocentese, que é a retirada do líquido, né? Líquido amniótico na barriga. Outra complicação que pode surgir durante a gravidez é a rotura uterina. O que seria isso? Então, é uma condição obstétrica grave e de grande índice de mortalidade materna. O maior fator de risco é a presença de cicatriz uterina em gestações com 2 ou mais cesáreas prévias. Então, essa rotura uterina pode complicar. Então, ela pode levar a mulher à morte também, né? Então, a gente sabe que essas complicações na gravidez, elas favorecem uma maior gravidade na gestação e favorece também até o óbito da mulher, a morte, né? Então, a gente tem que estar atenta a esses sinais. Outra complicação que pode surgir é a gravidez ectópica. Então, a gravidez ectópica é uma gravidez anormal que ocorre fora do útero. Então, a gravidez, quando ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, esse ovo ele é para migrar e ir até para o útero, né? Se armazenar lá, que é aquele processo de nidação, que é a implantação do ovo no útero. Então, toda gravidez é para ocorrer assim. A gravidez ela é para se implantar no útero e lá ficar para se desenvolver durante os 9 meses, né? O que acontece na gravidez ectópica? Esse óvulo encontra o esperma, aí vai se implantar na tuba uterina, no ovário ou na cavidade abdominal. Então, esses não são lugares, não são locais para desenvolver uma gravidez. Então, a mulher sente fortes dores, né? Principalmente nas trompas, e ela vai sentir fortes dores e não tem como esse ambiente aumentar, já que quem é responsável pelo armazenamento do feto é o útero. O útero é que tem a capacidade de aumentar, de segurar o bebê até os 9 meses. Então, se esse ovo ele se implanta na trompa, não tem como ele se desenvolver ali. E ali, até por volta do 4º mês de gestação, a mulher tem que tirar, né? Ou tirar ou perde por ela mesma. Então, a gravidez ectópica é uma gravidez anormal que ocorre fora do útero. O bebê não consegue sobreviver e geralmente nem se desenvolve nesse tipo de gravidez. Então, o que é que pode causar? Então, é quando a gestação começa fora do útero, sendo as trompas o lugar mais comum através do quais os óvulos passam do ovário para o útero, né? Então, o que é que pode causar? Às vezes a mulher faz uma laqueadura tubária e aí essa laqueadura foi só ligada, né? Então, o óvulo encontra o esperma e não tem como ele migrar porque tem aquele empecilho para passar para o útero. Então, essa mulher termina engravidando pela gravidez ectópica fora do útero e aí tem que ser retirada. Então, pode ocorrer pelos seguintes fatores: bloqueio físico, como uma cicatriz na trompa decorrente de fatores hormonais, defeitos de nascença nas trompas, complicações de uma apendicite, endometriose, que é malformação também que ocorre, uma formação anormal fora do útero, cicatriz causada por uma cirurgia pélvica, idade superior a 35 anos, cirurgia de reversão e de esterilização tubária, né? Mulheres que ligaram, fizeram a laqueadura e aí resolveram engravidar novamente. E a fertilização in vitro, né? Que é quando a mulher resolve implantar o ovo por fertilização. Os exames que são feitos para detectar, né? A cordocentese, que é um procedimento médico, no qual é extraído com auxílio de uma agulha fluido da escavação uterina posterior à vagina. Podemos fazer um hematócrito
um beta-HCG, uma ultrassom transvaginal e a contagem de leucócitos para saber se teve infecções. Os sintomas de gravidez ectópica: sangramento vaginal anormal, amenorreia, que é a falta de menstruação, sensibilidade nos seios, dor lombar, cólica, náuseas, vômitos e dor na região pélvica. Então, se ocorrer rompimento, os sintomas podem piorar e eles podem incluir sensação de desmaio ou desmaio real, pressão intensa no reto, dor na região dos ombros, dor forte, aguda e repentina no baixo abdômen, hemorragia interna causada por rupturas, podem provocar pressão arterial baixa. O tratamento, essa gravidez não pode ser mantida até o parto. A ruptura pode causar choque, caracterizando uma situação de emergência. Então, possíveis tratamentos para o caso de choque, né? Então, o choque é quando a mulher entra em colapso. Então, é feita a transfusão de sangue. Os líquidos são administrados por via intravenosa. Há uma administração de oxigênio. Manter as pernas elevadas. Se ocorrer ruptura, uma cirurgia, como a laparotomia. Essa cirurgia também é feita para confirmar uma gravidez ectópica. Corrigir danos ao tecido e retirar as trompas, né? Prevenção. Então, a maioria das formas da gravidez ectópica que ocorre fora das trompas de Falópia é provavelmente inevitável. Então, entretanto, é possível evitar uma gravidez tubária em alguns casos, evitando condições que possam deixar cicatrizes nas trompas. Medidas que podem reduzir os riscos. Então, evitar fatores de risco para as doenças inflamatórias pélvicas, né? Fazer o diagnóstico e tratamento precoce das DSTs, os diagnósticos de doença inflamatória pélvica e parar de fumar. Outra patologia que ocorre durante a gravidez é a hipertensão arterial. As definições de hipertensão arterial. Então, é quando a pressão arterial da mulher grávida, ela ultrapassa 14/9. Então, quando essa pressão dá acima do normal, nós dizemos que a mulher tem hipertensão arterial específica da gravidez. Pré-eclâmpsia é quando, além dessa hipertensão arterial, ocorre o surgimento de proteinúria, ou seja, no exame da mulher de urina, é detectada a presença de proteínas. Então, quando existe pressão alta e a presença de proteínas, é chamado de pré-eclâmpsia. E a eclâmpsia é quando surge, além da hipertensão arterial, a proteinúria, surgem as crises convulsivas. Então, a presença desses 3 fatores, pressão alta, proteinúria e crise convulsiva, surge a eclâmpsia. Então, a hipertensão ela pode ser crônica, quando a mulher, antes da gravidez, já tem pressão alta. Aí ela permanece durante a gravidez. Aí nós temos a hipertensão gestacional, que é aquela hipertensão que surge somente na gravidez e depois ela pode ir ou não embora. A pré-eclâmpsia, que é quando surge a hipertensão juntamente com a proteinúria, e a eclâmpsia, quando surge a hipertensão, a proteinúria e a presença de crises convulsivas. Então, se não diagnosticado, essa mulher pode morrer na hora do parto. E a gente sabe que o maior medo dos profissionais de saúde é que a mulher venha a desenvolver uma eclâmpsia, né? Porque a eclâmpsia, ela pode ficar bem grave e a mulher não resistir ao parto, nem a mulher e nem a criança. Ou só a mulher ou só a criança. Então, ela atinge o complexo mãe e filho. Então, existem alguns fatores de risco, como história familiar de pré-eclâmpsia, que pode favorecer a mulher ter eclâmpsia na hora do parto. A primeira gestação, pré-eclâmpsia em uma gestação anterior,
mulheres previamente hipertensas, quando se tem obesidade, mulheres obesas, né, que engravidam, que estão com peso elevado, a presença de diabetes, doença renal crônica, gestantes com doenças autoimunes e o intervalo prolongado entre as gravidezes, quer dizer, quando ultrapassa mais de 10 anos entre uma gravidez e outra. Então, o ideal é que a mulher que vai ter filho, ela tenha filhos a cada 2 anos. Então, se ela resolver ter 2 filhos, tem o primeiro filho e 2 anos depois o segundo. Se resolver ter 3, tem o primeiro filho, 2 anos depois o segundo e 2 anos depois o terceiro. Quando você aumenta esse prazo entre uma gravidez e outra, favorece o surgimento de complicações como pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, os sintomas que podem surgir com a pré-eclâmpsia: inchaço nas mãos, tornozelos e pés, ganho exagerado de peso, dor de cabeça forte e persistente, transtornos visuais, dor epigástrica, né, dor no estômago, pressão arterial sistólica acima de 11, hematúria, que é presença de sangue na urina, taquicardíaca, são os batimentos elevados, proteinúria maior que 2 gramas em 24 horas, oligúria, quer dizer, essa mulher tem menos de 500 ml por dia de urina ou 25 ml por hora, evidência de coagulopatia, plaquetopenia no exame de sangue, aumento de enzimas hepáticas, AVC, insuficiência cardíaca, os dedos arroxeados, né, que é chamado de cianose, presença de restrição do crescimento uterino, diminuição do líquido amniótico, que é chamado oligohidramnion, náuseas, tonturas, entre outros, né? Então, a pré-eclâmpsia, ela pode evoluir para uma eclâmpsia. Então, além de ter a pressão alta, a proteinúria, ela pode evoluir com crises convulsivas. O tratamento é feito na intenção de interromper a gravidez, né? Se ela estiver bem pertinho, depois de 36 semanas. Depois de 36 semanas é feito o parto. Então, o parto prematuro, né? Antes da idade gestacional estar pronta a termo. Então, se tiver antes de 34 semanas, é possível uma conduta conservadora, quer dizer, a mulher ela vai ser internada para tentar controlar essa pré-eclâmpsia, né? E se não é feito o parto prematuro, vai tentar esperar até 36 semanas. Depois de 36 semanas, aí é feito o parto prematuro. Então, é feito também a terapia anticonvulsivante, que é a administração de sulfato de magnésio. Não esqueça dessa droga, a principal droga utilizada na pré-eclâmpsia e eclâmpsia é a administração de sulfato de magnésio. Ele é feito uma dose de ataque de 4 gramas em infusão endovenosa lenta e a dose de manutenção é 1 grama por hora, né? Que é 10 ml de sulfato de magnésio a 50% intramuscular em 4 horas. Mas não se preocupe, o papel do técnico é só administrar o medicamento. Mas você tem que conhecer qual é o medicamento, né? Para caso surgir um medicamento errado, você saber que o sulfato de magnésio é o sulfato que é feito na pré-eclâmpsia ou na eclâmpsia, que é para o tratamento dessas complicações da gravidez. Aí nós devemos ter alguns cuidados quando se administra essa droga na mulher. Observar os batimentos respiratórios, né, as incursões respiratórias. Essa mulher observar a frequência respiratória. A administração da dose de manutenção deverá ser suspensa caso a frequência respiratória tenha menos de 16 incursões respiratórias por minuto, porque a tendência dela é baixar as incursões respiratórias. Então, você observa. Essa mulher deve ter mais de 16 incursões, né? Observar a diurese, que pode ficar inferior a 100 ml. O gluconato de cálcio também é uma droga utilizada na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia. O gluconato de cálcio é 10%. Mas vocês não se preocupem, quem passa remédio é médico.
a enfermagem só vai se responsabilizar por administrar esses medicamentos. Surgimento de náuseas e vômitos na gravidez, né? Então, a gente sabe que é normal da mulher gestante ter náuseas e vômitos nos primeiros meses, mas a gravidez inteira não. Então, quando essas náuseas e vômitos, elas surgem durante a gravidez, é preciso observar se é durante a gravidez inteira. Porque quando fica mais grave esses sintomas, aí ocorre a hiperêmese gravídica. Essa hiperêmese, a mulher deve ser internada para evitar que ela perca muitos eletrólitos através dos vômitos, né? E aí chegar a ter uma desidratação. Então, é preciso dar muito apoio psicológico, educativo, fazer o tratamento medicamentoso com antieméticos, tipo um Buscopan, né? Quem vai passar também o medicamento é o médico. A enfermagem só tem que se preocupar em conhecer os medicamentos, distinguir o que é usado em cada caso e fazer o medicamento, administrar. É preciso ela ter uma mudança de hábitos de vida. A gente pode orientar quando essa mulher surge os enjoos nos primeiros meses. Ela chupar limão, né? Porque o limão, botar a língua lá no limão, porque o sabor azedo faz com que essas náuseas desapareçam. E esses casos mais graves é que requerem internação para evitar desidratação. Outra doença outra complicação que pode surgir é a infecção urinária. A gente sabe que a infecção urinária, nos primeiros meses, ela pode causar ameaça de aborto. E depois das 22 semanas, a ameaça de parto prematuro. Então, é preciso saber que as infecções urinárias elas ocorrem em 17 a 20% das mulheres. Outra complicação que pode surgir é a presença de anemia, que é por deficiência de ferro, deficiência de ácido fólico, de vitamina B12, de perdas sanguíneas crônicas, né? Então, a conduta, em caso de anemia, é orientar essa mulher a ter uma dieta rica em ferro, né? Uma dieta, fazer o tratamento medicamentoso com antibióticos, fazer a internação hospitalar. E outra doença também, outra complicação, só quero dizer doença, outra complicação que pode surgir é a mola hidatiforme. Na verdade, essa mola é o concepto que não foi levado até o fim da gravidez, o desenvolvimento. Então, a gente sabe que quando ocorre o encontro do óvulo com o esperma, ocorre o surgimento do ovo. Aí, esse ovo ele vai sofrer várias divisões até chegar ao feto. Então, na metade dessa divisão, para o desenvolvimento. E aí ocorre assim em formato de cacho de uva, que é um tumor benigno, né? Que surge, e esse tumor, ele apresenta muita incidência, né? Uma alta incidência, chega a cometer 3% das gestações. Então, as manifestações clínicas começam a ocorrer na mulher, que é a presença de dor, né, no baixo ventre, ou dor na região pélvica, e tem que ser removido do corpo da mulher, porque vai causar fortes dores. O índice de cura dessa remoção da mola hidatiforme chega em torno de 100%, né? Então, essa gravidez é uma gravidez que ela não vai para frente. Por quê? Porque não existe concepto. Se vocês observarem antigamente, o povo, quando surgiu uma mola na mulher, né? Ele chegava a dizer, olha, fulano engravidou, olha fulano, e era um bicho. Na verdade, não era um bicho. Esse desenvolvimento não chegou ao final e aí ele não vai mais para frente. E quando remove, essa mola é semelhante a um cacho de uva. Vocês vão ver aí na figura. Um cacho de uva com sangue, né? Vários glóbulos sanguíneos em cima dessa mola. E aí a impressão que se dá é que não é um feto. Porque não existe formação de braço, de perna, né? De cabeça. Então, não existe o surgimento desse feto. Existe esse cacho de uva que vai ser removido. E aí o pessoal tinha esse estigma, né? Dizer que a fulana pariu um bicho. Não é um bicho. É uma gravidez que não foi para frente.
Então, minha gente, por hoje é só. Espero que vocês estudem bastante esse final de semana. Vou passar a atividade, vocês podem mandar para o meu e-mail, tá bom? seicacarvalho@hotmail.com. Muito obrigada e bons estudos para todos.